Então, eu já tinha essas divergências políticas e estratégicas, tanto na visão do PT como do PSDB, porque aí são dois bicudos, né? Um é tucano, mas o PT é bicudo também, né? Então, os dois não se entendiam e os dois queriam ganhar o poder só para si. E para isso precisavam fazer alianças Isso era uma briga de cúpula mesmo? Era uma briga de cúpula não, porque no caso do PT nessa época, era um partido muito democrático, isso era discutido no meio de assembleias com mais de 2.000 pessoas. Não, eu digo, uma briga de cúpula entre PT e PSDB. Por que você acha que essa aliança, ela foi tentada? Foi tentada, por exemplo, eu era... Não, mas ela foi tentada entre PSDB? Havia uma interlocução tucana falando, vamos fazer isso? Houve, o Mário Covas, por exemplo, foi um sujeito que queria fazer. E o FHC? O FHC nunca foi uma liderança importante no PSDB. O FHC foi um acaso. Mesmo? É claro. Porque. Você quer ouvir essa história? Claro. Mas eu estou desviando totalmente a minha entrevista para isso. Tudo bem, vamos. A situação do. Curto então. Você não pode escrever coisa curta, é uma novela tão interessante como essa, pô. Tá bom. No impeachment do Collor, eu era o líder do partido. Uhum. E articulei a primeira frente de esquerda no Congresso Nacional depois da redemocratização. Primeira, porque os nossos líderes de esquerda só faziam brigar. Então, eu fiz uma frente, consegui organizar uma frente que reunia eu, do PT, né, o Valdir Pires, que era do PDT, grande, maravilhoso Valdir Pires, baiano como eu também, graças a Deus, o José Serra, que era do PSDB, o Aldo, que era do PCdoB, o Éden Pedroso, que era do Brizola. Quem está faltando? Faltando alguém. Alguém do PSB, parece. Sérgio de Castro, que foi prefeito depois de Belo Roberto Horizonte. Freire. Roberto Freire, claro. Ave Maria. Esse Pancho Pança da esquerda, como é que eu posso esquecer dele? O Roberto Freire. Então vejam, né? A gente conseguiu pela primeira vez reunir uma frente de esquerda, que se reunia regularmente e discutia a pauta, que foi uma base importantíssima para a gente chegar no impeachment. Teve a base de rua para chegar no impeachment, mas tinha que ter uma base parlamentar. Essa frente de esquerda, com dissidências nos partidos, nos chamados PFL democratas, importantes, inclusive a filha do Sarney, que foi a Rosiana. A Rosiana foi uma força tremenda para a gente entrar na direita e conseguir o impeachment. Então a gente conseguiu uma base muito sólida no Congresso Nacional. E aí no meio desse processo, um sindicalista do PT, João Paulo, do PT, que era muito amigo do Itamar, me levou lá para conversar com o Itamar. O Itamar era vice do Collor. Aí nós fomos conversar com o Itamar. O Itamar disse: Eduardo, eu não posso falar nada para vocês, seria antiético, né? Nessa altura do campeonato, vocês estão votando lá. O vice-presidente falar sobre Vocês estão votando o impeachment, né? Seria antiético eu falar qualquer coisa com vocês. Agora, se acontecer o impeachment, diga à direção do PT que eu quero conversar com vocês. Impeachment feito, Itamar presidente, eu vou para o executivo e digo: ó, o Itamar quer conversar conosco. E eu acho que a gente tem que compor o governo Itamar, porque é um governo de transição. A gente acabou de sair da ditadura militar de 20 e tantos anos. Teve um desastre como foi essa eleição do Collor de Mello. O Brasil está numa instabilidade muito grande. O Itamar é um sujeito correto, um sujeito honesto. Ele quer conversar conosco, ele quer a nossa ajuda para estabilizar a democracia no Brasil e depois, numa nova eleição, com o Brasil estabilizado, decidir se vai ser fulano, beltrano, né? Essa é a minha posição. Perdi por poucos votos, por uma posição que era o seguinte: não, nós somos oposição ao Itamar, o Lula é o maior líder popular, foi o maior líder do impeachment e vai levar tudo na próxima eleição. Novamente aquela mentalidade de colocar o partido acima do país, acima da situação da vida do povo trabalhador do país. Não, vou ficar na oposição porque o governo Itamar vai ser um fracasso e o Lula vai levar tudo na próxima eleição. Foi essa posição que foi votada no Diretório Nacional. A Irondina, minha amiga de fé, e muito rebelde, mais rebelde do que eu, né? Foi para o governo Itamar e foi expulsa. Ela foi expulsa. Coitada, né? Ela foi expulsa. Porque ela não se conformou com essa posição absurda da direção do Partido dos Trabalhadores, que já refletia esses que depois, para mim, eu vi que era uma coisa incurável. Então veja, né? Quando o Itamar foi para lá, né? E o Lula, candidato, ia ganhar a presidência, papapá, ia ser um pé nas costas, essa eleição é tranquilíssima, o Lula é o maior líder popular. Apareceu o tal do plano real. E quem é que senta praça
como o herdeiro do Plano Real. FHC. E o que acontece? Lavada. Perdemos de lavada. Veja que absurdo, né? Se o PT tivesse ido para o governo Itamar e participado, né, e ajudasse a estabilizar o Brasil, a estabilizar a democracia, provavelmente sim, o Lula seria o herdeiro de um partido como o nosso, que era a maior base popular. O Fernando Henrique não existia, nem do PSDB. Liderança no PSDB, Bruno, era Bruno Covas, José Serra, Mário Covas, o Bruno é o neto dele. Mário Covas, José Serra e a maior de todas, a melhor de todas, Franco Montoro. Um das melhores cabeças e parlamentares que eu conheci na minha vida. Democrata, uma pessoa corretíssima, honestíssima. Então, essas são as lideranças. O FHC no PSDB não mandava nada. O FHC, qual era a base política do FHC no PSDB? Mário Covas, sim, tinha base. O José Serra tinha consistência. É o melhor, é um sujeito preparadíssimo, né, do ponto de vista técnico, e é um social-democrata, coisa raríssima no PSDB. Coisa raríssima mesmo. E o Franco Montoro foi o homem que viabilizou a posse do Tancredo. Mas você considera... Então, veja, né? Veja essa história, né? Como mostra, né? Como essa atitude, essa crítica minha, esse patriotismo de partido, de colocar o partido acima do país, acima dos interesses do povo mesmo, né? Era uma coisa consistente e que não era coisa de hoje, né? E aí quando chegou em 2003, foram se acumulando episódios desse tipo. Eu não vou tomar sua entrevista toda com outros episódios, né? Mas houve um episódio... Não houve. É como um copo d'água desse, né? Que vai enchendo, e às vezes é só uma gotinha pequena. Uma gotinha pequena, né? Tem coisas muito mais importantes. Você quer saber qual foi a gotinha pequena? Quero. Na última eleição que eu participei, em 1998, por essa minha rebeldia incontornável, vamos dizer assim, né? Porque eu como eu era de formação leninista, né? Eu tinha vamos dizer assim, um alicerce de disciplina. Eu desobedecia, eu divergia, mas eu sempre, ao contrário da Luísa, que foi para o governo, eu me mantive no PT. Dada a decisão, você se alinhava. Eu sempre me alinhava. E quando eu votava contra... É leninista mesmo. Nesse ponto, eu tinha o meu alicerce. O leninismo tem umas sequelas que é difícil de curar. Eu acho que não cura nunca. Então, eu mantinha, né? E quando eu desobedecia, em coisas aberrantes, que queriam que eu votasse ou não votava, né? Eu era punido. Eu fui punido várias vezes porque eu votei, desobedeci, fui punido, fui suspenso. Uma vez me puniram, eu tenho que ficar calado. Porra, até agora virou Vaticano mesmo, eu tenho que ficar calado. Então, voto de silêncio. Voto de silêncio. Parlamentar não você não pode falar pelo partido. Porra, eu sou parlamentar. É. Então, várias vezes eu fui punido, né? Mas eu não reclamava porque eu sabia a regra. Eu voto com a minha consciência. Se a minha consciência diz que o meu partido está errado, eu voto com a minha consciência. E o meu partido, é uma espécie de clube que eu participo, me pune. Está no direito dele e eu estou no meu direito. Então eu sempre fui uma pessoa muito calma nisso, o pessoal do PT sabe disso, sabia disso. E a gota d'água? Brincavam com isso comigo. A gota d'água foi que em 98, a direção do partido, que eu não vou falar os nomes, que eu não sou fofoqueiro, decidiu que eles iam ter prioridade na televisão, nas candidaturas. Então eles eram candidatos a deputados e eles decidiram, na executiva nacional, que eles iam ter o tempo prioritário na TV. Isso foi em 98? 98. E você saiu em 2003? Eu vou explicar por quê. Tudo tem explicação. Eu não vou discutir nada da atualidade, só coisa velha. Não, a gente vai passar em seguida para... Em 90, só coisa velha, só pensa que eu sou um museu. Nada. É que você está falando da história, eu fico interessado. Em 98, então eles decidiram antirregimentalmente, porque o PT tinha um regimento, e durante um bom período o PT foi um partido altamente democrático, as coisas eram decididas no voto, milhares de votos, convenções empolgantes demais. Você tinha que ir lá defender a posição na frente de 1.200, 2.000 delegados. Foi uma coisa realmente empolgante e que deu um resultado estupendo, né? Que o partido tem uma consistência até hoje. Uma militância fervorosa ainda. Fervorosa até hoje, embora bem envelhecida, né? Diga-se de passagem. Está tudo gente com 60, 50, 70. Salvo alguns que estão entrando agora, são muito poucos.
Mas então, em 98, a executiva decide que eles vão ter prioridade na televisão. Que no caso do Brasil, a televisão é meia campanha, ou mais. Mas isso é antirregimental. Eu aí recorri ao Diretório Estadual, Nacional, recorri e sempre perdi. Ele disse, não, vai ser isso mesmo, vai ser isso mesmo. Então dividiram os candidatos em 3 categorias. A elite, que ia aparecer, X minutos. Os intermediários, que iam aparecer Y minutos. E os párias, que não iam nem aparecer. Ia aparecer só o nome lá e os coitados nem iam falar. Isso é totalmente antidemocrático. É claro, você pode ter um candidato prioritário? Pode. Desde que seja uma decisão do diretório, votada. Não da executiva, onde os sujeitos da executiva são candidatos. Isso é uma aberração. Uma aberração. Por exemplo, se o Lula fosse candidato a deputado, naquela época, né, e o Diretório Nacional votasse ele como candidato prioritário, é claro, porque ele ajudava a chapa toda, né? Mas não os candidatos decidindo sobre eles próprios. Aí eu reclamei e recorri. Resultado, fui mandado para a categoria dos párias. Fui rebaixado, eu estava na faixa intermediária, né? Que já era deputado federal, 16 anos de deputado. Fui rebaixado para a candidatura dos párias e me tiraram da televisão, para me derrotar. Aí, Bruno, eu ganhei a eleição, graças ao meu trabalho parlamentar, tinha projetos importantes, medicamentos genéricos. O povo na rua é assim mesmo. Peraí. Que manifestação é essa aí? Gravando? Bom, passado Piquete. O Piquete falando, protestando contra a entrevista do Bruno aqui, passou, atrapalhou a nossa comunista aqui, atrapalhando a entrevista. Protestando contra você, não foi eu não, ele não sabe que eu estou aqui. Olha, mas então... Protestando contra o secretário do Serra. Aí, teve a eleição, eu ganhei a eleição. Aliás, foi a eleição que eu tive mais votos. Tive quase 60 e tantos mil votos. Porque, por causa dos projetos, eu fui autor da lei de medicamentos genéricos, autor da lei de planejamento familiar, vários projetos importantes que estavam no meu nome. Então eu fui eleito, mas no outro dia que acabou a eleição, em 1998, eu conversei com os companheiros de mais proximidade dentro do PT e disse, olha, estou eleito, mas estou fora do PT. Pelo amor de Deus, eles falaram, não faça uma coisa dessa. Não, eu vou completar meu mandato. O povo me votou no PT, eu vou ficar até o fim no PT, o povo me votou no PT, eu vou até o fim, mas em 2002, na próxima eleição, eu não sou mais candidato e eu estou fora do PT, porque eu não posso pedir voto para o povo, para uma direção que não merece confiança. Porque veja, se você tem um pequeno poder, aquele pequeno poder de ser da executiva de um partido, já faz coisas em causa própria, o que não fará quando tiver um poder maior na nação? Então eu estou fora, fico no PT até o fim, cumpro meu mandato, que foi o PT que me elegeu, mas eu estou fora e não serei mais candidato em 2002. Aí fui lá, trabalhei normalmente no meu mandato, mas aí teve a nossa vitória com a Marta Suplicy aqui. E aí o que aconteceu? A Marta Suplicy, quando ela venceu, o Maluf tinha destruído a Secretaria de Saúde Municipal. Tinha destruído. Era a maior Secretaria de Saúde do Brasil, ele destruiu. E ele se gabava particularmente dela, né? Ele destruiu a Secretaria. Porque o que ele fez? Saiu do governo nosso, da Erundina, a Secretaria estava muito forte, né? A Erundina investiu muito em saúde. Ele passou 3 anos com metade do orçamento da Luiza Erundina. Ele quebrou a Secretaria. No ano da campanha, para eleger o Pita, ele botou 3 vezes o orçamento. Veja como o sujeito é maquiavélico, né? Era uma secretaria de muito prestígio, ele quebrou a secretaria com orçamentos menos da metade às vezes. E no último ano, que era o ano da eleição, ele botou 3 vezes o orçamento para dizer que ele tinha inventado uma secretaria nova. E o Pita, coitado, né? O governo do Pita, essas dívidas e outras, né, que o Maluf deixou, não teve governo, né? Não teve governo. Foi um desastre total. Então a secretaria ficou destruída. Eu e a Marta procuramos com a lanterna. Quer ser secretário? Pelo amor de Deus, da saúde? Todos esses grandes
médicos de prestígio aqui em São Paulo, com experiência, né? Nós procuramos, eu e ela. Pelo amor de Deus, né? Pedindo uma pessoa que assumisse esse abacaxi e ter que reconstruir uma secretaria completamente destruída. E quando chegou, topava. Ninguém quis, porque todo mundo achava que era uma tarefa impossível. E você assumiu essa bucha. Porque a Marta me disse, isso era dia de Natal, véspera de Natal. Ela me chamou e disse, Eduardo... Faltando poucos dias para... 6 dias para posse. Eduardo, você conseguiu o secretário? Não, eu também não. Então vai ser você. Com aquela delicadeza jardiniana do Jardim Paulista. Então vai ser você. E veja, Bruno, eu sou uma das pessoas que passou a vida todinha lutando por um sistema de saúde no Brasil. Desde que me formei de médico, como estudante de medicina. Sou um dos autores da lei do Sistema Único de Saúde. Não, sou um dos autores da lei do SUS. Quer dizer, fui o secretário da Erundina, né? E se eu dissesse não para ela, eu seria um desertor. Porque a secretaria estava destruída. Eu disse, Marta, não é prudente. Eu estou em conflito aberto com a direção nacional do PT, você sabe disso? Como é que você vai me botar na secretaria nessa situação totalmente destruída, que vai precisar ter um esforço tremendo, né, para a gente botar isso de pé de novo, numa circunstância como essa? O pessoal da direção não vai gostar disso. Ela disse, cuide da secretaria que eu cuido da política. Ela te deu autonomia para fazer um trabalho? Cuide da secretaria que eu cuido da política, né? E foi assim, durante um ano a Marta segurou, porque as pressões para me tirar de lá era dia e noite, mas ela segurou e a gente contou com uns 1.000 a 2.000 militantes do PT, funcionários públicos, né? E gente que não era do PT também, mas era do PSDB, do PCdoB, do PPS, mas todos eles comprometidos com o SUS, a gente com 2.000 médicos e médicas, enfermeiras, dentistas, assistentes sociais, agentes comunitários, a gente levantou a secretaria em um ano. Em um ano a gente pôs a secretaria de pé de novo. Mas a questão política, quando chegou no segundo ano já de governo, né, a secretaria já estava mais estabilizada, embora com muitos problemas ainda, né, mas estava realmente reconstruída, a gente trouxe o programa Saúde da Família, que é o programa mais importante que eu considero do SUS para cá, que a gente não tinha, né, praticamente. Ampliou os programas de combate à AIDS, enfim, reconstruímos a secretaria e o prestígio dela. Mas o meu conflito político continuou. E teve uma hora lá que a direção nacional pediu que eu fosse demitido. Porque na campanha do Geraldo Alckmin contra o Genuíno, para governador, sim, os dois fizeram uma coisa que eu no meu espírito do SUS, era inadmissível que eu, secretário do SUS em São Paulo, não desse uma bronca neles. O Genuíno mandou uma pessoa com a máquina escondida filmar o pronto-socorro do HC. Entrou lá no pronto-socorro do HC com a máquina escondida para mostrar, tá vendo? Pronto-socorro do HC, parece um campo de guerra. E realmente, porque lá o pessoal... Os médicos do HC, as enfermeiras do HC, do pronto-socorro do HC, se mandar eles para o Iraque, eles resolvem. Então, como é que o cara que sabe disso, né, entra com a máquina, né, porque está lá porque estava cheio, porque era o mais procurado. Se eu tiver um acidente, pelo amor de Deus, me leve para o HC, porque os caras sabem o que fazer. E ele entra com a máquina escondida, filma e mostra, está vendo? O governo do estado, o HC. E no mesmo dia, o Geraldo foi lá, na periferia, e disse que o nosso programa Saúde da Família não estava funcionando. Ah, não. Eu fui e dei uma declaração oficial metendo pau nos dois, né? Dizendo que eram demagogos, que eram irresponsáveis, que o SUS é uma coisa muito difícil de construir. Um país desigual como o Brasil, que é o país campeão mundial da desigualdade, propõe um sistema igualitário, é claro que é muito difícil de construir. Você tem que ter muito cuidado, preservar os avanços. O povo critica com razão, porque falta muita coisa para fazer, mas preservar os avanços para a gente continuar avançando, não chegar um doido como aconteceu no governo do Maluf, que queira destruir tudo. Acabar né? com tudo. Então, eu critiquei os dois, o Genuíno e o Geraldo. E aí pediram a sua cabeça? Claro. Aí passou a eleição, a Marta, que realmente me sustentou durante 2 anos, vamos fazer justiça, né? Ela falou, olha, ela me chamou um dia e disse,
você vai parar o programa Saúde da Família. Nós tínhamos prometido colocar 1.500 equipes de saúde da família para atender essas 1.500 programa Saúde da Família, que é o programa que eu repeti, é o mais importante do SUS, que está muito desprestigiado hoje, que precisou até importar médico, esse absurdo, por causa de 12 anos de desprestígio do governo lá de Brasília, com o programa Saúde da Família. Nós já tínhamos conseguido colocar em 2 anos 750 equipes. Pegamos 200 equipes do governo do estado, que já tinha, municipalizamos, colocamos mais 550, já estava na metade da nossa meta. Ela sabia que esse daí era o meu programa estratégico número 1, que eu acho que é o programa chave para o SUS. Porque como é na Inglaterra, né? Você tem que ter o clínico geral, que é a base do sistema, né? O Brasil não tem isso, né? Então você tem que construir isso. Aí ela me disse, ela disse, então, Eduardo, você vai parar o PSF. Eu disse, pelo amor de Deus, o que você falou, Marta? Não, já fez muito, agora nós vamos investir em outras coisas. Eu disse, vamos fazer o seguinte, né? Eu vou tirar férias e eu volto, né, pra gente conversar. Não vou mudar de ideia. Ou seja, ela estava querendo que eu saísse, né? Ela achava que se dizendo uma coisa dessa eu ia pedir demissão, né? Mas eu esfriei um pouco a cabeça e saí, voltei. E na volta continuava essa mesma decisão. Ela disse que eu ia ser afastado e eu pedi para sair, ou seja, houve um divórcio. E foi aí que você... Foi aí que eu saí do governo dela e voltei para a Secretaria Estadual, né? Porque eu já não era mais deputado, não queria mais ser... Voltou para o seu cargo? Porque eu não fui mais candidato, porque não seria mesmo, né? E aí voltei para ser médico de saúde pública do Estado. E aí... Então, voltando ao ponto, né? Quando eu fui para o PV, já foi com aquele espírito, né? O espírito de que você tem que reformar tantas concepções dos partidos socialistas, sejam eles tipo PT ou PSDB, e mesmo os partidos capitalistas. E assim no segundo turno, quando o José Serra derrotou a Marta Suplicy, minha ex-prefeita, né? Ele queria alguém do PV, porque o PV no segundo turno o apoiou. O PV no primeiro turno teve candidato próprio, mas no segundo turno o apoiou. E ele queria alguém do PV no governo dele, do PSDB, José Serra. A pessoa do PT que tinha mais experiência administrativa era eu, né? Tinha sido secretário de saúde 2 vezes. Secretário de saúde é a coisa mais difícil que tem. Então, pode ter outra coisa igual, mas mais difícil de governar do que saúde não existe. Né? Então, o PV terminei sendo indicado para ser o secretário do Meio Ambiente. E fiquei com ele. Digo para você que a posição do José Serra em relação ao meio ambiente é de bastante abertura. É uma coisa rara dos políticos brasileiros, muito rara. Ele é uma pessoa que, pela formação mais cosmopolita dele, né, tem uma abertura para a questão ambiental. E deu muita liberdade e apoio a gente na Secretaria do Meio Ambiente. Nosso orçamento, que a Marta tinha deixado para o primeiro ano, era de 70 milhões de reais. O último orçamento nosso, nós chegamos a bater em 350, 360 milhões de reais. Aumentou o orçamento, a estrutura, mas mais importante do que a estrutura, né, é a liberdade para você fazer a política tecnicamente correta, sem interferências políticas e partidárias, que é uma coisa muito comum, e mais ainda na questão ambiental, que tem licenciamento, ele nunca interferiu. Então foi um sujeito muito correto e que para mim, agregou a isso, né? Além de ele ser um sujeito preparado do ponto de vista técnico, um social-democrata, embora não ligue muito para a organização do próprio partido dele, isso é fato também, né? É uma das fraquezas dele, né? A outra fraqueza é querer ser presidente da República a todo custo. Ele, do ponto de vista técnico, é um sujeito preparadíssimo. Um obcecado com um sujeito muito preparado, né? E ele respeitou o PV, deu base para o PV. E quando ele saiu, nessa obsessão dele de ser candidato para governador, para depois ser candidato a presidente, porque o roteiro já estava traçado, né? Eu fui o único secretário do governo dele que foi contra, né? Eu achava que ele tinha que sentar na cadeira e governar São Paulo 4 anos, depois disputar a reeleição, governar mais outro, né? Porque São Paulo não é uma cidade comum. São Paulo é um país de 11 milhões de habitantes, é maior do que o país da mulher dele, o Chile. Maior do que a Suécia, maior do que Cuba, maior do que Portugal. Então eu fui o único secretário que disse, você não faça isso. Você tem que governar para mostrar que existe no seu partido, PSDB, um projeto social de porte, que inclusive possa ser comparado com o PT, que também tem seus projetos sociais. É um erro tremendo
Mas ele saiu e foi embora. E quando ele saiu, ele pediu para a gente continuar no governo do Kassab, que era o vice dele, que não tinha proximidade nenhuma política com a gente. Com o José Serra tinha, porque ele já tinha uma trajetória de diálogo na Constituinte. Ele foi um constituinte muito importante também, de centro-esquerda, como eu já disse. Mas com o Kassab ele não tinha proximidade nenhuma. E ele era de origem do PFL, né? Democrata. Né? Da direita mesmo. Da direita. O PFL é um partido de conservador, evidentemente. Mas o pedido do José Serra é que a equipe continuasse e o compromisso do Kassab foi: eu vou manter o programa do José Serra inteiro. Vocês fiquem, por favor, que a gente precisa de vocês, e fiquem tranquilos que eu vou continuar com o programa do José Serra, que é um programa do social-democrata do PSDB. E foi fato, viu? Eu posso, para ser justo, né? Tenho que dar o testemunho, né, de que ele realmente cumpriu isso. A lealdade dele com o programa do José Serra foi fato. Depois, aquela história dele de inventar um partido, essas coisas todas, né? Foi isso que o perdeu. Mas, tanto que o final do governo do José Serra, que ele completou, ele foi muito bem, foi reeleito, né? E aí inventou aquela história maluca, né? De criar um partido próprio dele. Foi isso que perdeu ele. Do mesmo jeito que o Serra se perdeu por causa da obsessão de ser candidato a presidente, o que perdeu o Kassab, né? Porque se ele perdeu o foco, né? Foi essa história de inventar ter um partido. Aí tem que percorrer o Brasil, tem que articular o Brasil, enquanto ele devia ter se concentrado em São Paulo. Continuasse o programa do José Serra, ele teria feito um governo bastante razoável. Porque os números, Bruno, as pessoas às vezes criticam, né, sem olhar os números. Na área ambiental, esses 2 anos aqui de governo José Serra / Kassab, em termos de programa ambiental em cidade brasileira, não tem igual. Eu sei porque eu fui da direção da Associação Nacional de Secretários Municipais de Saúde, sim, e de Meio Ambiente também. Então, o que a gente fez aqui em São Paulo, em todas as áreas, era parâmetro e paradigma de cidade de todos os partidos, inclusive do PT. Mas então, aí... o espaço que se teve aqui nesses 8 anos projetou São Paulo, tanto que São Paulo foi eleito para a direção do ICLEI, que é a maior instituição de meio ambiente de cidades do mundo. Eu fui da direção, representando São Paulo 4 anos no ICLEI. Eu fui representando São Paulo no C40, que é aquela entidade que reúne as 40 maiores cidades. São Paulo era a única que representava na executiva do C40. Por quê? Porque São Paulo fez, na questão do meio ambiente, o que nenhuma cidade do Brasil fez. Aqui não tem espaço, né? Mas eu vou deixar um livrinho para você ler sobre isso, né? São Paulo fez, nessa questão ambiental, nesse período, né, o que nenhuma cidade fez no meio ambiente em todas as áreas. Portanto, né, você vê, só concluindo e respondendo a sua primeira pergunta lá da conversa, né, a gente pode sim, se houver abertura, né, ajudar governos, sejam conservadores, ou seja, governos socialistas, o PV, ele pode e deve ajudar, se houver abertura, os governos conservadores ou socialistas a avançar em direção ao desenvolvimento sustentável, porque todos eles, partidos conservadores ou de direita, partidos socialistas ou de esquerda, precisam desse tipo de crítica do PV, precisam porque eles, na sua genética, não incorporam o desenvolvimento sustentável. Eu posso aqui depois desandar a falar por que os partidos, tanto capitalistas como socialistas brasileiros, não têm compromisso com o meio ambiente. Eu tenho classificado eles, nessas conversas que eu tenho tido, né, como partidos do século XX. São partidos do século XX. Tanto o PSDB, o PSB, o PT, os democratas e toda essa companhia limitada, eles são, nesse aspecto ambiental, partidos do século XX. Eu quero muito falar sobre isso, acho que é um tema importantíssimo para a gente tratar sobre a sua candidatura, mas só para encerrar o assunto da Prefeitura de São Paulo... Acho difícil encerrar. É difícil encerrar, mas para a gente... Só para eu colocar um comentário aqui. Se perguntar, eu vou responder, né? Só para eu colocar um comentário aqui que eu acho importante. Você falou que foi uma prefeitura exemplar, muito avançada na questão ambiental especificamente. É verdade. Mas quando você fala de cidade e meio ambiente, você tem que pensar urbanisticamente o que o meio ambiente significa. Estou falando disso. Mas foi uma prefeitura que praticamente abandonou os programas de
transporte público, ainda focou Não muito é verdade. no automóvel. Não é verdade. E uma coisa que particularmente eu acho Bruno, que foi um sinal da gestão Kassab, que foi uma liberdade muito grande, o adiamento do plano diretor de São Paulo e o investimento muito forte na liberação de especulação imobiliária, de construção de edifícios de maneira irregular, muitas vezes, que tem um impacto direto na questão ambiental da cidade. Como você avalia isso? Posso comentar? Claro. Veja.